Pessoal, boa noite. Vamos aí dar início, tá? Essa aula. Já dei um prazinho para o pessoal estar entrando, né? Agora nós vamos dar sequência, tá? A nossa matéria de urgência e emergência. Antes da gente entrar em alguns temas referentes à disciplina, como o RCP, que é reanimação cardiorrespiratória, falar de algumas feridas, né? Que também algumas feridas entram aí no quesito de casos de urgência e emergência, tá? Em si, falar do atendimento de urgência e emergência, nós temos algumas situações relacionadas ao exame físico do nosso paciente e a gente precisa estar ciente deles, tá? Nós precisamos aí conhecer para estar fazendo uma boa avaliação clínica desse paciente quando ele chega ali para nós, quando a gente tem que prestar um atendimento que vai ser muito rápido, né? Que é o caso aí de uma RCP, que a gente trata de reanimação cardiorrespiratória. Quando a gente fala de reanimação cardiorrespiratória, é porque esse paciente entrou em parada, tá? Então, tudo é muito rápido. Então, temos a necessidade de a gente conhecer o exame físico do nosso paciente, tá? Eu não sei se vocês já tiveram disciplina falando sobre isso, bem específico, tá? Onde uma avaliação de sinais vitais desses pacientes, ok? E um exame físico do corpo do paciente, né? Um exame físico cefalopodal. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje, tá bom? E aí depois a gente vai entrar, de fato, em alguns casos onde são casos que são caracterizados, né? Urgência e emergência, tá? Onde precisa uma resposta muito rápida para a gente conseguir estabelecer o nosso paciente, tá? Estabelecer, restabelecer, entendeu? Mas manter esse paciente, tirar ali de um estado crítico, como ele chegou para a gente, tá? Ou então um estado onde, se não tiver uma resposta imediata, uma resposta rápida, esse paciente tem grande propensão a evoluir para o óbito, a sair com sequelas, tá? Causar danos aí permanentes ao paciente se não tiver essa resposta imediata, ok? Então, hoje a gente vai estar falando um pouquinho sobre o exame físico, porque quando a gente tem outros temas, talvez fique mais fácil de a gente entender. Não sei se vocês tiveram, não sei há quanto tempo estiveram, então hoje há quanto tempo atrás tiveram, então hoje a gente vai estar dando uma pincelada para clarear um pouco, né? É importante mais a gente saber quais são os sinais vitais, quais são os principais, conhecer os termos técnicos referentes a eles também, tá? E o que você deve observar no paciente, de fato, você está ali com ele examinando aquele paciente, ok? Então, a gente vai dar início hoje à nossa aula falando aí sobre exames físicos, tá bom? Desse nosso paciente, sobre exame físico. Bom, pessoal, quando a gente pega o exame físico, deixa eu colocar aqui o slide que não quis abrir. Quando a gente refere aí a exame físico do nosso paciente, o exame físico ele abrange aí várias características, né? Várias situações onde a gente tem que estar verificando, averiguando, olhando ali para o nosso paciente, para o estado geral do paciente. Como é que esse paciente chegou para você? Ele chegou lúcido? Ele chegou orientado quanto a tempo? Passo, ou esse paciente chegou inconsciente para você. Tudo isso é visto e tudo isso vai interferir na conduta que você vai ter com aquele paciente, ok? Então, o estado geral do paciente, em primeiro lugar, é um dos principais aí
é um principal ponto que você deve avaliar quando o paciente chega a você, tá? Os sinais vitais desse paciente, às vezes um paciente chega numa parada muito rápido, essa checagem, você checa já fazendo uma reanimação, tudo é muito rápido, você não pode demorar, né, a iniciar aí uma RCP nesse paciente, a avaliar o estado geral dele, porque todo tempo para esse paciente conta, tá bom? Então, você vai verificar aí dados antropológicos desse paciente também, o nível de consciência desse paciente, né, que foi o que eu falei anteriormente, se é um que ele está em plena consciência ou é um paciente inconsciente? Ele tem noção aí de tempo, de hora, como é que funciona, tá? Você vai observar o estado de hidratação e de nutrição desse paciente, tá? Então, quando a gente vai pegar todos esses tópicos aqui do físico, você está aí fazendo uma análise completa do seu paciente geral, tá? E que precisa de fato ser feito. Nós temos aí o tipo de faces também desse nosso paciente, tá? Tem face e tem facies, que é o que? São expressões, fisionomias desse paciente. A gente vai falar um pouquinho delas agora, antes de dar sequência no nosso slide, porque ela é importante também a gente conhecer, porque quando esse paciente chegar para você, dependendo do tipo da desse paciente, ela vai ser indicativo também de alguma doença, de algum problema que esse paciente tem. E é importante a gente saber, isso interfere sim no atendimento desse paciente, e às vezes até te dá aí uma luz do túnel sobre por onde você começar, tá? Sobre o que você investigar naquele paciente. Então, esses tipos de fases do nosso paciente, ele é muito importante a gente conhecer e saber qual que é cada um, quais temos, né? Você vai observar aí também a mucosa do seu paciente, tá bom? Ver se como que ela tá, a coloração dela, tá ok? Se tá íntegra ou não. Então, isso é observado durante o exame físico. Você vai olhar a pele desse paciente e os anéis. Tá íntegro, não tá, tá com lesão, tá com edema, o paciente está edemaciado, está inchado, como é que está funcionando? Está com linfonodos palpáveis? Então, isso a gente observa, tá? A postura do seu paciente, o biotipo desse paciente, como é que está a marcha dele? É um paciente que tem a marcha normal de uma pessoa ou está tendo alguma alteração de marcha, característica e alguns movimentos anormais também. O paciente ele tem um tremor na mão, pode ser característico aí de um AVC, então, ou um tremor nas pernas, ou do todo lado esquerdo desse paciente ele tem um tremor, ele tem movimentos involuntários, então tudo isso é observado. Quando o paciente chega para nós precisamos avaliar o geral do nosso paciente. A gente precisa saber os sinais vitais estão ok, como é que está funcionando. Então, a gente precisa olhar para o paciente. O exame físico ele é importante e vai te dizer muitas coisas sobre o seu paciente, tá? E é até auxiliar aí na tomada terapêutica com esse paciente, né? Na tomada de situações com esse paciente, a nível de querer estabelecer, tá bom? E conhecer o que é normal e o que é anormal para aquele paciente. Então, o exame físico ele é muito importante e a gente precisa conhecer eles, principalmente quando a gente fala aí de urgência e emergência, onde é um atendimento que precisa ser rápido para aquele paciente, tá bom? Antes da gente dar sequência aqui, a gente vai falar um pouquinho sobre as faces desse paciente, tá? Eu abaixei aqui para a gente ver e conhecer,
tá? Ó, as faces, elas são expressões faciais do indivíduo, tá? Algumas vão ter características peculiares, tá? São características atípicas, características que podem determinar algumas doenças, tá? Então, por isso que é importante a gente olhar para esse paciente, identificar como é que está essa face dele, tá? Porque vai contar para nós até se ele pode ter determinada doença, tá? Um paciente chegou aí com a face hipocrática, né? Que é aqui, ó, essa mulher, um rosto magro, os olhos esbugalhados para fora, né? São olhos que embaixo, que assim, eles são fundos, como se os olhos quisessem sair, né? Parados, eles não têm muita expressão, são bem inexpressivos. O nariz ele é bem afiladinho, os lábios aquele lábio bem fininho, sem muito desenho, né? E aí vai, quando esse paciente respira, vai ter o batimento da asa do nariz, que é essa parte aqui, tá? Quando ele respira, a gente vê a asa do nariz abrindo e fechando, ela vai batendo, tá? Então a gente vai ver esse batimento dessa asa do nariz quando ele inspira e quando ele expira, tá? Então vai fechar, vai abrir. A gente fala que é um batimento do nariz, tá bom? E o rosto desse paciente vai estar sempre aquele rosto suado, sabe? A pele como se estivesse parecendo oleosa, suando o tempo todo, tá? E esse tipo de face de paciente, esse tipo de face hipocrática, ele é típico de doenças graves, tá bom? De estados agônicos. O que são estados agônicos? São estados de agonia, tá? O paciente ele está em agonia e às vezes entra num estado de agonia e evolui para óbito também. Então a gente precisa prestar atenção, é importante a gente conhecer os tipos de faces do nosso paciente, tá? A expressão facial desse paciente vai contar uma história sobre ele, tá? E até aí apontar para determinadas doenças. E a hipocrática, a gente vai ter um exemplo aí da caquexia, tá bom? O quê? São pacientes que têm perda de tecido adiposo, que é tecido de gordura, perda de músculo, né? De tecido adiposo, paciente muito magro, tá bom? Caquexia, aquele paciente que você olha, tá aparecendo as costelas, um paciente que está acamado e você consegue ver aí a coluna dele certinho, a região sacral, a gente fala aí no verbo popular que a pessoa está só pele e osso, né? Uma característica comum aí de pacientes oncológicos, né? Que já estão em estado terminal de câncer. A pessoa é normal ela começar a emagrecer demais, entrar nesse estado de caquexia, tá bom? Então, quando o paciente ele fica com esse tipo de face, olho muito esbugalhado, fundo, não tem muita expressão, o paciente que está suando, tem aquele suor um pouco frio, ele é característico de doença grave, um estado de agonia que esse paciente está sofrendo, tá bom? Aqui nós temos o tipo de face renal, que é caracterizada por edema palpebral predominante. E por que predominante? Porque ele é muito visível, né? Incha demais essa região da pálpebra do nosso paciente, tá bom? Principalmente aí na parte da manhã. E é observado particularmente na síndrome nefrótica, tá? E na glomerulonefrite difusa aguda. O que é isso? A glomerulonefrite, sempre embolo para falar essa palavra. Ela é uma inflamação, tá? De alguma região específica dos rins. E a síndrome nefrótica, ela vai ser aí um conjunto de sintomas, de sinais que vão caracterizar alguma doença renal, tá bom? Então, esse
pode estar o quê? Com níveis de proteína na urina elevados, né? Proteinúria, conhecido técnico, né? Uma dislipidemia, que é quando os níveis de lipídio eles estão elevados no sangue, tá bom? O que são os lipídios? São gordura. Então, você vai ter uma proteinúria nesse paciente, a proteína está muito alta na urina desse paciente, gordura, os níveis de lipídios estão muito altos no sangue, tá? E ele pode ter uma hipoalbumemia. Que é isso? É quando a albumina nesse paciente, ela está muito baixa, tá? O que é a albumina? A albumina, tem muita gente, pessoas que fazem academia e acabam consumindo níveis de proteína alto, fazem uso, né, da albumina, porque a albumina, ela é um tipo de proteína, tá? E ela é a proteína que tem mais abundância no corpo. E ela ela passa aí, né? Ela é produzida pelo fígado. Então, esse paciente vai ter uma baixa produção desse tipo de proteína, tá? Vai ter um aumento de proteína na urina dele, concentrada na urina dele. E os níveis de gordura, eles vão estar elevados no sangue desse paciente também. Então, ele tem esse edema na pálpebra dele, por isso que é chamado de face renal, tá? Por quê? Porque ele é característica de um problema renal que esse paciente está sofrendo. Então, o paciente chegou para você com esse tipo aqui de face, o médico olhando para ele, sabendo que já vai o quê? Já vai fazer pesquisas, né? Já vai aí pesquisar se esse paciente provavelmente ele está com problema renal, né? Então, vamos passar em um exame de sangue, um EAS para esse paciente, né? Uma urina de rotina e demais exames para ir confirmar diagnóstico, entrar com tratamento, tudo bonitinho. Então, quando a gente fala de face de paciente, expressão facial, olha o tanto que é interessante, o tanto que é importante, porque quando o paciente chega desse você tem uma noção do que é. Aqui, quando o paciente pode chegar com essas pálpebras bem inchadas, é um quadro de alergia. Mas espera, observa bem a face desse paciente. Todo o rosto desse paciente está edemaciado, ele está sentindo falta de ar, a glote dele, a epiglote está fechando. Como é que tá? Então, isso a gente observa. Não tá. O rosto dele em volta, assim, ó, nariz, boca, testa, não tá inchado mal. As bochechas, olha, normal. É só região palpebral, pálpebra embaixo, pálpebra em cima. Ele está muito edemaciado, o olho dele está quase fechadinho. Então, é característica de uma face renal. Então, a gente precisa conhecer e separar, tá? Porque se não conhecer, a gente pode falar que é característico de uma alergia, né? Mas aí, quando você faz um exame físico, você avalia bem, você vai ver que talvez o corpo dele, o restante do corpo dele, não vai estar com placas, não vai estar edemaciado. O restante do rosto dessa criança não está edemaciado. É só a região palpebral dele. Então, aqui é uma face renal, indica para a gente algum problema renal, tá? E que precisa ser investigado e tratado. Então, já te dá uma base aí do que esse paciente ele chegou para você que possa ser o problema dele, tá bom? Face tetânica é uma que vai exprimir, né, sensação de dor, uma dor crônica, uma intensa, né, uma dor que é permanente. Esse paciente está lidando com ela permanentemente, constantemente. O que é crônico? São coisas que praticamente não passam, né? Uma hora para e está sempre voltando, ou nunca finaliza. Então, o paciente ele está sentindo uma dor crônica, é uma dor permanente. Ela não passa. Nós temos aí a face mixedematosa, tá? Que é um paciente, ele vai ter o rosto redondo,
Nariz e os lábios vão ser grossos, a pele vai ser seca, tá? Você repara isso pelas ruguinhas aqui, ó, que a gente vê, a gente percebe que é uma pele bem seca, espessada, tá? E com aumentos de sulco, tá? E ele vai ter edema periorbital. O que vai ser isso, pessoal? Vai ser edemas nessa parte aqui, tá bom? Com supercílios escassos, esse paciente vai ter poucos cílios aqui nessa região. Perdão, poucos não, ele vai ter excesso de cílios, são cílios muito grandes, e às vezes de ter grande quantidade, também pode pegar dentro do olho desse paciente, tá? Supercílios escassos e cabelos secos, né? Então, vai ser bem grande, com pouca quantidade, e um cabelo seco, sem brilho, bem ressecado. E uma fisionomia de desânimo. Esse paciente vai ter aquela face desanimada, bem para baixo, ele mostra um estado aí de apatia, tá bom? Isso é característico de um hipotireoidismo, porque ele vai ter pontos principais no rosto dele, onde ele vai ter esse aumento de sulcos, esse edema periorbital, tá? Mas em outras partes vai ser normal, uma pele muito seca, uma pele muito espessada, tá? Que ela, só de você olhar para ela, você vai ver, né, que é uma fisionomia, uma pele bem seca desse paciente, e ele tem um estado de desânimo, como se estivesse constantemente aí cansado, tá ok? Nós temos a face contigoide ou de lua cheia, né? Mais conhecida como lua cheia, que é o quê? É um rosto que a pessoa vai ter bem arredondado, tá? Um rosto de lua, que fala, justamente por ser bem redondo, ok? Porém, não vai ser só o rosto característico desse tipo aqui de face. O rosto desse paciente vai ser bem redondo, tá? Por quê? Não é que é uma pessoa gordinha, não. É porque está edemaciado. Ele vai ter acúmulos, né? Nessa região do rosto, essa região do pescoço e no tronco. Quando pega no tronco, é só nessa parte aqui da barriga. Porém, as pernas desse paciente e os braços dele vão ser bem fininhos, tá? Esses edemas só vai ser no rosto, na barriga, nessa região da barriga aqui pegando o tronco, né? E no pescoço também, tá bom? Vai ter perda de gordura no braço e nas pernas, tá bom? E isso aí significa para gente um aumento do cortisol nesse paciente, uma concentração de cortisol no sangue desse paciente, que é característico de quê? Pacientes que fazem uso prolongado aí de corticoides, tá? Que engorda, que engorda não, que incha demais, né? Tem gente que fala assim, eu vou ficar tomando corticoide, porque senão eu vou ficar inchado. Realmente ele incha, tá? E é característico. São inchaços, no corpo todo? Não, não é no corpo todo. Tem pontos característicos desse inchaço, que vai ser o quê? Esse paciente ele vai ter essa face de lua, onde a bochecha dele vai ser bem vermelhinha, vai ter aí o surgimento de acne, tá? Você vê que o rosto é em formato de lua realmente, e a região do pescoço também, ó, termina o queixo dela e aquela pessoa fica como se tivesse um pé no pescoço, porque também é bem inchado, é bem demasiado, tá? Porém, os braços e pernas são finas. Faces da paralisia facial periférica, tá? Tá vendo aqui? Ele tem a boca aqui entreaberta, do seu lado direito, né? Ou do nosso lado esquerdo, olhando para ele, né? E aqui a parte do olho inchadinha, tá bom? É uma assimetria da face. O que é a assimetria da face?
é onde a gente vê aqui que, de fato, os dois lados do rosto desse paciente não é igual, tá? Ele tem uma simetria muito característica, enquanto um lado a boca ela tá fechada, o nariz está numa posição seguindo corretamente, não está puxadinho igual o outro lado, o olho também está normal, mas a sobrancelha, o outro lado dele foi onde foi afetado, tá? Então ele vai ser possibilitado de fechar a pálpebra dele do lado onde foi afetado, tá bom? A boca vai ser repuxada, vai estar entreaberta, tá bom? E ele vai ter esse apagamento do sulco nasolabial, tá? Fica aquela coisa bem fininha. Nós vamos ter aqui também o tipo de face conhecido como mongoloide, tá? Que é um movimento característico aí da palpebral desse paciente, tá? E ainda tem uma prega cutânea que torna os olhos oblíquos, tá bom? E fica bem distante um do outro. Então, essa parte aqui do nariz, onde termina aqui, ó, e a gente terminou aqui essa partezinha do nariz, a gente já pega aqui esse início dos olhos, né? Quando nessa face não pega, aqui tá o nariz e os olhos eles separados, tá bom? São bem distantes um do outro, o rosto ele é redondinho, a boca ela é sempre quase entreaberta também. Isso é característico de uma pessoa com síndrome de Down, tá? Nós temos aí faces características do hipertiroidiana, né? Que a gente tem aí um traço característico que é a exoftalmia, que é o quê? Que são os olhos salientes, ele tem protusão do globo ocular para fora da órbita, tá? O olho bem esbugalhado, bem aberto, tá? E o rosto ele é bem magro, uma expressão fisionômica de vivacidade e às vezes de ansiedade. Olha o rosto desse paciente, bem característico de uma pessoa que está espantada, né? Vai ter presença de bócio nessa região do pescoço, enquanto o rosto é magro, o pescoço ele vai ser mais gordinho por conta do bócio desse paciente, por um tipo de face característica de um paciente que ele tem hipertireoidismo, ok? Nós vamos ter aí também a face leonina, tá? Que é característica e fala que é face de leão, tá bom? Ela tem a pele bem espessada, sendo sede de grandes números de lepromas de tamanhos variados em número na fronte, tá? Os supercílios do paciente, ele vai cair, ele não tem presença de supercílios, igual a gente pode observar aqui na foto. Não tem a sobrancelha também, tá bom? Os lábios dele vai se tornar grossos, ele é proeminente, tá bom? Vai ter deformidade de bochecha, tá? Tá vendo aqui que a gente tem um excesso de pele em determinado ponto da bochecha, no outro é mais caído, mais puxado para o lado, tá? É um tipo de face que pode ter aparecimento de nódulos nesse rosto, tá bom? E aí a gente chama de face de leão, porque tem aspecto de cara de leão, tá? Típicos de pacientes com hanseníase, ok? A gente tem um tipo de face acromegálica, tá? Que é uma saliência marcada aqui nas superorbitárias desse paciente, tá? Ele vai ter proeminência nas maçãs. O rosto, aqui, ó, o desenvolvimento da mandíbula é maior. Na verdade, um rosto aqui de acromegálica é um paciente que parece que tudo nele é em excesso. Por quê? A gente fala acromegalia. Acromegalia é um problema, né? É uma disfunção que o paciente tem aí no hormônio do crescimento, tá? É uma síndrome rara, uma doença rara
que é causada pela pelo hormônio do crescimento. Então, esse paciente, enquanto um tem um rosto normal, ele vai ter tudo em exagero, tá? A mão pode ser muito grande, não vai ser só no rosto desse paciente. Não, pode ter sinais no corpo desse paciente também, uma mão muito grande, um pé muito grande, um paciente muito comprido, entendeu? Mas o rosto, como a gente está falando de tipos de faces, o rosto vai ser o ponto característico, a parte principal, tá? As maçãs desse paciente, ela é bem proeminente, a mandíbula dele é bem grande, tá? Você vê que a orelha dele, às vezes tem paciente que tem esse tipo de face, a orelha dele não é tão grande assim, mas o rosto desse paciente é bem grande, tá? Ele vai ter aumento de nariz, ele vai ter aumento dos lábios, ele vai ter o aumento aqui da orelha, você vê que a orelha dele é grande, mas o rosto ainda é bem maior que essa parte aqui de trás da cabeça e orelha. Então, é um aumento exagerado, né, da face desse paciente, do rosto desse paciente, tá bom? Nós vamos ter aí a face esclerodérmica, tá? Que é denominado como face de múmia, pela quase completa imobilidade facial, tá bom? A pele vai ser apergaminhada, vai ser uma pele endurecida, tá? E aderente aos planos profundos do rosto. Vai ter os lábios repuxados, a boca, o diâmetro dela é menor, tá bom? Vai ter aí o afinamento do nariz e imobilização da pálpebra, ok? E aí, aqui está no final, né, a doença de qual essa face é característica, que é da esclerodermia, ela é uma doença rara, tá bom? Igual a gente falou aqui em cima, que a pele vai ser apergaminhada, endurecida, vai ser uma pele aderente a planos profundos. O que é isso? A pele desse paciente vai ser bem enrijecida, bem dura, tá? E às vezes pode ser causado por edema, por alguma inflamação. Aqui a gente está falando de face, mas pode atingir as mãos desse paciente também, outras partes, e você vê que a pele desse paciente ela é bem enrijecida, tá? Ela é bem dura, e às vezes em locais na mão mesmo, essas proeminências ósseas que a gente tem na mão, ela é bem inchada, fica bem visível, tá? A gente tem aí perdão, a fase de miastenia, tá? Miastênica, que é caracterizado por poptose palpebral bilateral, tá? Essa parte é caída, mas cai aqui nas laterais, tá vendo? Que obriga o paciente a franzir a testa e a sobrancelha e levantar a cabeça. Ocorre na miastenia, tá? Ou outras miopatias. O que é essa miastenia graves, tá? É quando a boca e a pálpebra, elas são inclinadinhas aqui, tá vendo? A pálpebra aqui, ela tem uma poptose bilateral. Poptose palpebral bilateral. A gente tem as fáscias sinoidiana, tá? Onde os elementos fundamentais aí é o nariz desse paciente afiladinho, porém a boca ela é entreaberta, ok? Acontece aí em crianças que vão ter hipertrofia das adenoides. Então, por que a boca desse paciente fica entreaberta? Tá? Porque essas adenoides, a hipertrofia dela acaba a respiração nasal desse paciente, tá? Ele acaba respirando mais pela boca. A gente tem um tipo de face pseudo, tá? Que é caracterizado por síndromes, por crises de choro ou riso, eles são involuntários, tá? O paciente, ele pode sim estar ele está consciente, ele tem noção daquilo dali, porém é uma situação voluntária. Ela
vem, tá? Essa crise vem, o paciente tem consciência dela, porém ele não consegue controlar, ela é involuntária, tá? Então dá um aspecto aí espasmódico a faces. E aparece geralmente na paralisia pseudobulbar, tá vendo aqui que essa paciente ela tem esse tipo de paralisia. E nós vamos ter aí também as fáscias características de um paciente que ele está com depressão. É um paciente aí que chegou para você na emergência, que tentou suicídio, e aí todo o procedimento naquele paciente, é um paciente que até então chegou lúcido para você, né? E aí você ali, pela característica daquele paciente, uma face característica de depressão, né? Só o fato também desse paciente ter cometido aí uma tentativa de suicídio. Então, você vê características de fato nesse paciente, pela face, que de fato é característica de uma depressão que ao caso, né? Você está vendo que esse paciente está muito cabisbaixo, os olhos dele estão com pouco brilho, esse paciente fica assim, olhando para um ponto distante, ele fixa em alguma coisa e fica aquele paciente como se tivesse distante, né? Vai ter suco nasolabial acentuado e o canto da boca vai ser rebaixado, ok? Visível aí na síndrome de depressão endógena ou ouro reacional, ok? Então, pessoal, esses aqui são os tipos de faces. Nós temos algumas mais comuns, outras não, que aparecem em síndromes que são raras, tá bom? Mas que fazem a diferença aí quando você pega um paciente para tratar, para fazer diagnóstico. Então, isso é importante, que os profissionais ali envolvidos conheçam também, tá bom? Talvez para gente que aí ano técnico de enfermagem, não use tanto, né? Mas é interessante você conhecer, porque você vai saber com que tipo de paciente talvez você esteja lidando. Uma face renal, um paciente que está aí com problemas renais, uma inflamação renal, né, uma síndrome nefrótica, uma face hipocrática, que ela é bem característica aí de pacientes que estão em estados agônicos, né, em estados de agonia. Então, você sabe identificar, você consegue, tipos de face desse paciente, também fazer uma avaliação do estado geral dele. Então, faz parte, sim, também do exame físico, ok? Voltando para os nossos slides, pessoal, agora a gente vai falar um pouquinho sobre sinais vitais, tá? Quais são eles? É o pulso, onde a gente verifica a frequência cardíaca do nosso paciente, tá bom? Abreviado aí a sigla FC, tá? Nós temos aí a respiração do nosso paciente, onde a gente avalia a frequência respiratória, tá? Nós temos temperatura e nós temos a PA desse paciente, a pressão arterial. Então, esses 4 são os sinais vitais que nós temos que verificar durante o exame físico desse paciente. É imprescindível que a gente faça a checagem, tá? Desses sinais vitais. É importante a gente conhecer, é importante a gente conhecer os termos técnicos relacionados a ele, tá bom? Quando alguém falar, você saber do que se trata, tal. E isso que a gente também utiliza, precisamos saber aí na urgência, na emergência, numa maternidade, em qualquer setor, tá? Porque você precisa avaliar o seu paciente. Os sinais vitais, ele é imprescindível aí durante um exame físico, ok? Durante o exame físico, quando a gente avalia a cardíaca do paciente, né, o pulso, a gente tem os locais de verificação do pulso, tá bom? Nós temos aí a temporal, que é superficial, a gente viu a ilustração, onde é cada ponto, tá, de checagem de pulso, ok? Então, nós temos aí temporal, pulso temporal, nós temos carotídea, nós temos o pulso apical, ok?
nós temos o pulso braquial, o radial, femoral, poplítea e tibial, ok? E aqui, ó, nós temos umas ilustrações de alguns deles, ok? Pulso carotídeo, que é aqui na região do pescoço, pulso braquial, tá? E o pulso radial, que é aqui na região, de fato, do pulso, né? Ah, o pulso do paciente. Então, qual é o ponto mais comum de checagem de pulso? É o radial, ok? É o mais comum, é onde se consegue realizar com mais facilidade, tá bom? Talvez a pulsação dele é mais intensa, é mais forte, tá bom? E aí, então, ele é o mais utilizado, ok? A artéria radial, mais frequentemente utilizada, como eu já falei, e aí a palpação do pulso radial por 1 minuto. E durante esse 1 minuto você vai contando. E durante esse 1 minuto você vai fazer a avaliação também da frequência desse pulso, do ritmo desse pulso e da amplitude. É um pulso que está fino, como é que é? Quando o pulso está fino, a gente fala que é um pulso filiforme, né? Ou então a amplitude dele está bem maior, um pulso mais acelerado, onde você vê a palpação ali bem visível, bem perceptível enquanto você está fazendo essa palpação, tá? Então, você vai avaliar o tipo de pulso, tá? Se é um filiforme, um pulso fino, que é um pulso fino, tá ok? E também vai avaliar aí a frequência dele, se tá normal, ok? E o que é o normal em adulto? Um paciente que está em repouso vai ser um pulso aí de 100 ou de 60, tá? A 100, ok? Então, a checagem do pulso, que tem valor de 60 a 100, tá normal, tá? É o aceitável, é uma frequência de pulso normal para o paciente, tá? Adulto. Porém, quando o valor desse pulso ele está maior que 100 batimentos por minuto, a gente fala que esse paciente ele está com uma taquicardia. Tá? O que é isso? Vai ser um aumento da frequência cardíaca desse paciente. Tá? Quando a gente fala de pulso, nós estamos tratando aqui do quê? Da frequência cardíaca desse paciente, ok? Então, a frequência cardíaca desse paciente, se ele estiver acima de 100, esse paciente está taquicárdio, tá? Ele está com aumento aí da frequência cardíaca. E menor do que 60, ele está com uma bradicardia, tá? Que é um pulso irregular ou um pulso muito lento, tá? Um pulso aí também que pode fino, tá bom? E a gente também vai verificar a sequência pulsações, se está ritmo, né? Ou se ele está arrítmico, tá ok? Se ele está batendo ali, qual a pulsação tá tum-tum-tum, ou tá mudando, ele pulsa agora, demora mais um tempo, a espaçada para outra pulsação é maior. Então, tudo isso a gente presta atenção também. Você vai prestar atenção no que? Você vai avaliar a frequência, o ritmo e a amplitude do pulso, tá bom? Os valores normais, de acordo com a idade de cada paciente, a gente falou de um adulto, né? De um adulto é de 60 a 100 batimentos por minuto. Porém, quando a pessoa criança, um recém-nascido, é menor esse pulso, é maior esse pulso, tá bom? Um recém-nascido, o pulso normal para ele é de 120 a 140. A frequência cardíaca desse recém-nascido para um adulto, ela é maior, tá bom? Quando é lactente é aquele paciente que saiu dessa fase de recém-nascido, um bebezinho, ok? Tá ali amamentando pelo leite materno, ou então pega um pouquinho depois dessa fase do leite materno. Então, a gente fala assim que
lactente. E o pulso normal para ele ainda é mais do que para um adulto. É de 100 a 120 batimentos por minuto, tá? E aqui nós temos algumas terminologias relacionadas, tá, à frequência cardíaca desse paciente. Se você checou a frequência cardíaca desse paciente, checou o pulso dele e está tudo normal, como você vai se referir a esse paciente? Ele é um paciente normocárdio, tá bom? Ou aí, se está referindo a uma frequência cardíaca normal, a gente está falando sobre normocardia, tá? Tá tudo normal, tá dentro do parâmetro que é aceitável para essa pessoa. Ataxifigmia é quando o pulso ele tá muito fino, tá? É um pulso fino, porém ele tá acelerado, tá bom? E aqui a gente vai juntar o quê? A gente vai juntar pulso e amplitude, tá? Então é pulso que está acelerado, o paciente está taquicárdio, porém é um pulso fino, tá? Não é aquele pulso que é muito perceptível, você vê que ele está mais longe, bem fininho, tá? Ou então vai ser uma bradisfigmia, tá? Que é um pulso fino e lento, tá? Então vai ser o quê? Vai ser ritmo e amplitude aqui junto, ok? Então temos 3 pontos que a gente avalia nesse paciente: a frequência, onde a gente vai contar quantos batimentos por minuto, né? Se der de 60 a 100 aí para um adulto, tá normal, acima disso tá um pouquinho acelerado, esse paciente pode estar cardio. Por quê? É um paciente que chegou para a gente andando. Você esperou um pouco, esperou aí uns 10 minutos para checar esse pulso desse paciente? Ele estava em repouso, de fato, ou não? Então, tudo isso é levado em consideração também, tá bom? Agora, a frequência respiratória. Da mesma forma, você vai avaliar o ritmo, tá? Você vai avaliar a frequência e você vai avaliar a amplitude, ok? E para um adulto, os valores normais para ele é de 15 a 20 minutos inspirações, tá? Respirações por minuto, ok? Então, o paciente inspirou e expirou. Está muito lenta aquela frequência acelerada, a gente tem que avaliar, ok? Quando o paciente ele está eupneico, é porque a amplitude, né, a frequência, o ritmo da respiração do paciente, ele está normal. Ele está na frequência de 15 a 20 respirações por minuto, tá? Se ele está taquipneico, é o que? Ele está com aumento da frequência respiratória, ok? Ele pode estar aí tendo um esforço físico, febre, algumas doenças, né? Problemas pulmonares ou até mesmo problemas cardíacos, tá? Essa inspiração e expiração do seu paciente é mais acelerado, tá? Em espaços mais curtos. Eu respirei e soltei normal. Um paciente taquipneu, ele vai ser mais rápido, ele vai estar apresentando aí uma fadiga, tá? Uma apneia é quando você tem redução da frequência respiratória. Então, quando a gente está aí no sono, bem tranquilo, a gente entra nesse estado bradipneico, tá bom? Atletas também são treinados para isso, a ter uma redução da frequência respiratória. Para quê? Para conseguir fazer ali aquele percurso, aquele exercício, sem se cansar tão rápido, tá bom? Ou então aí por quadros de intoxicações. A gente vai ter a apneia, que é um paciente apneico, pessoal. Então, chegou um paciente apneico no seu setor de urgência e emergência. O que é um paciente apneico? É um paciente que está em parada respiratória. Chegou um paciente dispneico, é um paciente que está o quê? Que está com dificuldade respiratória. Por quê? Será que esse paciente está engasgado? O que está aí dificultando essa respiração do paciente, tá?
uma ortopneia, que é aquela respiração facilitada em posição vertical. Se ele estiver em posição vertical, ele consegue respirar melhor, tá? Ele consegue respirar normal. Agora, se ele não estiver nessa posição vertical, ele vai ter aí problemas para respirar, ele não consegue respirar normalmente, ok? A temperatura do nosso paciente, que faz parte aí dos sinais vitais, uma temperatura axial, ela gira em torno aí de 36 a 37, o normal, tá? Quando a gente verifica na boca, né, temperatura bucal, é de 36 a 37,4, porque é uma região aí de mucosa, é um pouco mais quente, né? E a temperatura retal, ela é a mais fidedigna para se verificar temperatura corporal, tá? Ela dá um valor mais real desse paciente, ok? E o real, quando se faz a aferição da temperatura retal, é de 36 a 37,5, ok? Temperatura, valores da temperatura axilar. Quando seu paciente está abaixo de 36 graus Celsius, a gente fala que ele está com uma hipotermia, tá bom? O paciente chegou apneico, ok? Ele chegou apneico, e com hipotermia, paciente que está em parada respiratória, já está gelado, a temperatura do corpo está muito baixa. Então, gente, isso aqui é importante, a gente precisa saber isso aqui, porque qualquer setor que você trabalhar, você precisa ciência de sinais vitais, principalmente quando você lida aí com o setor de urgência e emergência. O paciente chegou aqui apneico com uma hipotermia de tanto. O que é isso? O que é isso? Seu paciente chegou em parada, chegou muito gelado, a temperatura está muito baixa do normal, entendeu? Vamos correr, vamos fazer aí uma RCP no paciente. Olha um tanto de termo técnico, né? Um tanto de nomenclaturas, a gente precisa saber valores de normalidades e valores anormais e saber quais são essas nomenclaturas, porque quando a gente ouvir elas, não vai ser algo anormal aos nossos ouvidos, a gente vai saber do que se trata do quadro desse paciente, ok? A gente fala que ele está com uma nomotermia, ele está com uma temperatura aí entre 36 e 36,8 até 37, tá? Que é uma temperatura normal. Febrícula, aqui, pessoal, esse valor ele está desatualizado. Hoje, antigamente, a temperatura, quando a gente falava que esse paciente ele estava febril, era a partir de 36,9, tá? Então, até 37,4, esse paciente estava febril, tá? Querendo aí entrar num estado ok? Perdão, eu li errado aqui. Eu achei que colocou febril, mas não é. Achei que essa estava desatualizada. Mas ali é febrícula, tá correto, tá? Esse estado febrícula é o estado antes de entrar nesse febril, um paciente que está febril, evoluindo para febre, ok? Um paciente que já está começando a sair do normal, tá? Porém, ele ainda está dentro do padrão aceitável, que é aí de 36,9 até 37,4. Quando ele entra, antigamente, né, quando o paciente ele entrava nos 37 graus, a gente já falava que ele estava febril. Hoje não, essa tabela tem alguns anos que mudou para a gente. Essa daqui, de fato, ela está atualizada, está correta, tá? Hoje, um paciente febril é a partir de 30,5 até 37,9, tá? Febre hoje é considerado 38 graus, tá? E 39 graus. Ou então uma pirexia ou hipertermia, mais conhecido como hipertermia, é quando o paciente está com uma febre mais alta, tá? Aí a temperatura é entre 39,1 e 40 graus. Uma hiperpirexia é quando a febre está muito alta,
ok? E tem que passar a febre desse paciente para não evoluir para um estado mais grave. É quando a temperatura desse paciente está acima dos 40 graus. A pressão arterial desse paciente, a partir dos sinais vitais, você precisa explicar para esse paciente o procedimento, caso ele não saiba, ou tipo assim, ele sabe o que é a verificação da pressão arterial, porém ele não sabe por que ele está precisando passar com uma certa frequência por esse procedimento. Você vai explicar para ele, tá bom? Esse paciente, ele precisa ter repouso pelo menos 5 minutos em um ambiente calmo. Então, se seu paciente chegou aí para você de bicicleta, estava fazendo uma caminhada, você tem que pedir ele para aguardar aí de 5 a 10 minutos para você verificar, tá? A pressão dele. Olha, senta um pouquinho, descansa, daqui a pouco a gente verifica, explica o procedimento para ele. Se eu verificar a pressão agora, o senhor que chegou fazendo caminhada, vai dar alterado. Ah, estava andando de bicicleta em sol quente, alterada, a pressão pode estar mais alta, então tem que esperar um pouquinho, tá bom? Evitar que esse paciente esteja de bexiga cheia, tá? Porque isso também pode alterar o valor da pressão dele, ok? Não praticar exercícios físicos de 60 a 90 minutos antes, tá? É importante essa questão aqui de orientar pacientes exercícios físicos, ok? Porque, de fato, vai dar alterado. O paciente estava fazendo um esforço físico, né? Isso o quê? Isso aumenta ali a frequência, né? A pulsação desse paciente, a frequência cardíaca dele. A gente fala que o paciente está com sangue quente, né? Porque estava exercitando. Então, tem que esperar mais tempo, ok? Para verificar. No PSF, de vez em quando, que estava fazendo caminhada, alguma coisa, e chega lá para verificar. Só que tipo, fez uma caminhada, é idosa, mais tranquila, e a gente orienta, olha, espera aí uns 10 minutinhos antes de verificar. Porque a gente sabe que vai dar. Então, a gente vai passar um valor para um paciente que talvez ele vai estar alterado, ele vai ficar preocupado, só que está um valor normal pelo que ele estava fazendo, entendeu? Ah, eu estava fazendo ciclismo, 20 quilômetros, aí chegou para verificar. É lógico que vai dar alteração. A adrenalina do corpo desse paciente, ela está no pico. Então, a gente tem que orientar, tá bom? Às vezes a gente faz de pressão arterial, mas faz da forma errada, tá bom? O paciente, ele não pode estar com as pernas cruzadas, tá? Os pés, eles têm que estar apoiados no chão. O dorso, as costas desse meu paciente tem que estar encostado. Às vezes o paciente na cadeira põe o braço e fica com as costas assim abaixadas, não é encostado, ele não está com as costas eretas, sentado certinho, né? No recosto aí da cadeira. E ele, um corpo inclinado para frente, ele vai estar com o corpo relaxado? Não vai. Ah, o paciente está com as pernas cruzadas, está com o relógio no pulso. É um paciente que está relaxado, que está da forma correta para eu aferir a pressão dele? Não é. Tá? Precisam estar apoiados no chão, as pernas desse paciente precisam estar descruzadas e as costas dele encostadas aí na cadeira certinho, tá? Temos que orientar o paciente. Que aí você vai verificar, dá um valor bem mais acima do que o normal. Aí o paciente fica preocupado e sobe mais ainda, tá? E simplesmente estava dando um valor um pouco mais alto por falta de uma orientação antes de verificar essa pressão do paciente, ok? Orientar também a ele a ingerir bebidas alcoólicas, o café ou alimento e não fumar 30 minutos antes da pressão, tá? Porque o café, ele tem a cafeína, que é termogênica, então acelera também frequência cardíaca, pode interferir também no valor da pressão. Terminei de tomar uma xícara de café, verifica que minha pressão pode dar alterado? Pode dar alterado, tá? Por quê? Porque foi o que você ingeriu ali. Então, espera mais um pouquinho.
com os 30 minutinhos a gente verifica, tá bom? Porque aí a gente já vai conseguir obter aí um valor mais fidedigno da aferição da pressão da senhora. Então, a gente precisa explicar o procedimento ao paciente, a gente precisa orientar ele, tá? E muitas das vezes a gente faz da forma errada. Aí a gente preocupa um paciente, encaminha um paciente que não tinha necessidade, se tivesse sido feito o preparo da forma correta, tá? Aonde tem roupa, a gente precisa remover, tá? Aonde vai ser colocado ali o manguito. E precisa, o braço desse paciente, ele tem que ser posicionado na altura do coração, ok? A palma da mão sempre tem que ser voltado para cima e o cotovelo é ligeiramente fletido, é esticadinho o braço, tá? E a gente verifica, sempre pede ele para ficar com a palma da mão para cima, tá? E solicitar que esse paciente ele não fale durante a verificação. Você também não ficar conversando para conseguir, né, aí de fato verificar corretamente. Para determinar a pressão sistólica, né, que é a maior, pelo primeiro som, onde você vê que deu o primeiro som ali, você vai ver qual é a numeração, tá? No seu reloginho, no seu aparelho, ok? E você vai começar a determinar, a contar a partir do primeiro som, ok? E você vai parar quando você vê o desaparecimento do som. Então, eu comecei a ouvir o primeiro som quando o ponteiro estava no 12. Então, você marca essa numeração. E o som desapareceu quando o ponteiro estava no 7. Então, qual é a máxima? 120. Qual é a mínima? 70. Isso é a pressão 12 por 7, né? Ou 120 por 7. Então, a pressão sistólica dele, tá? Que é a máxima, qual que foi? 12, foi aonde foi o primeiro som. Qual foi a diastólica, né? A mínima. Foi aonde teve desaparecimento do som, foi no 7. Então, a gente determina o valor da pressão desse paciente dessa forma, ok? Esperar aí, às vezes, a gente coloca o no lugar errado e o esteto no lugar errado. E aí a gente não consegue escutar os primeiros de forma audível, ou então não escuta nada, tá? A gente escuta aquele som bem longe, tá bom? Ele não é audível, não é um som límpido, a gente fica meio confuso do valor que deu essa perda, ok? Então, quando você ficar confuso e for verificar de novo, você não pode ficar verificando ali no mesmo braço. Terminei de verificar, não consegui, vou fechar ali e bombear de novo. Não, porque você pode ocasionar aí uma alteração, tá? No valor da pressão desse paciente. Então, o correto é você esperar 5 minutos para fazer novas avaliações, ok? Informar, toda vez que você finalizar, precisa informar o valor, tá? Para o paciente, tá? Você não pode esconder o dele, ou ficar quieto, ou mudar para ele não ficar preocupado. Não, você vai falar qual é o valor, se de fato estiver muito alto, você vai orientar esse paciente, ou vai encaminhar ele para o médico, para o enfermeiro, que seja, mas você precisa informar o valor da PA desse paciente de forma correta para ele, ok? E anotar também os valores, tá? Obtidos. Colocar aí também o certo, anotar o valor, colocar o membro onde foi a verificação e qual era a posição que esse paciente estava, tá? Aqui nós temos uma tabela de referência da PA, tá? O que é normal, o que não é, o que é aceitável. A hipertensão, ela tem 3 estágios, né? Leve, moderada e grave.
onde o paciente ele tem um quadro de pressão ali bem alto, não estabiliza, ou tem um quadro de pressão onde oscila demais, tá bom? Então, a gente tem aqui alguns valores, depois vocês dão uma fixada nessa tabela que é muito bacana, é importante, ok? Bom, agora a gente vai falar um pouquinho sobre métodos propedêuticos, ok? O que que são isso? É uma avaliação física que vai ser obtida dos métodos propedêuticos, que são eles o quê? A inspeção do seu paciente, a ação do seu paciente, a percussão e a ausculta do seu paciente, tá bom? Que está dentro do exame físico dele, ok? Então, na inspeção, você vai ter ali o ato de observar. Você vai inspecionar o seu paciente. E o que, que você usa para isso? O sentido da visão, ok? E dando o sentido da visão, você vai observar, inspecionar no seu paciente o aspecto, a coloração da pele dele, a coloração, vamos pôr aí que você está avaliando a do paciente, você vai olhar aí a coloração das escleróticas dele, tá? Que é essa parte branca do olho, tá? Apresentando icterícia, tá normal, como é que tá? A coloração da pele do seu paciente, como é que tá? Ele tá com petequias, tá apresentando hematomas pelo corpo, você vai inspecionar o seu paciente, tá? O aspecto geral dele, e aí nessa avaliação você vai observar aspecto, coloração, a forma, tamanho, o movimento das diversas áreas corporais. Quando a gente fala que é específico da cabeça só, não, é da cabeça até os pés do seu paciente. Nossa, eu estou observando que esse paciente tem uma ferida na região sacral, ok? Qual é a cor dessa ferida? Como é que é o tamanho dessa ferida? Qual é a forma dessa ferida? Tá bom? Então, você vai observar isso. E essa inspeção, ela é dividida de duas formas, tá? Nós temos a inspeção estática e a inspeção dinâmica, tá? A inspeção estática é quando seu paciente ele está em repouso, ele está tadinho, bonitinho, né? Ele está paradinho ali para você inspecionar ele do jeitinho que você. A inspeção dinâmica é quando o paciente realiza movimentos, tá? Para você estar inspecionando e observando e avaliando ele, tá bom? Na inspeção, você vai fazer a avaliação do estado geral, tá? Vai ser o primeiro contato. De maneira geral, ele traduz a primeira impressão do paciente ao enfermeiro, ao técnico, ao médico, a quem seja, ok? Você vai observar aí o estado aparente de saúde desse paciente. A gente falou lá atrás, né, dos tipos de fáscias desse paciente. Ele está apresentando qual tipo de face? É um paciente que está apresentando aí uma face que é sentindo uma dor permanente, uma dor crônica, aquela dor insuportável que não passa. O nível de consciência do seu paciente é consciente, inconsciente, ele está orientado, quanto tempo, espaço, aonde ele está de fato. Você vai observar aí o estado nutricional desse paciente, né? Ele pode estar com uma se é um paciente muito emagrecido, né? Ou então um paciente que está apresentando um sobrepeso, então você vai olhar o estado nutricional dele também durante essa inspeção, onde você vai estar observando o estado geral do seu paciente. Vai observar também a hidratação, tá? A pele desse paciente, como é que tá? A estatura dele, a postura, a atividade motora desse paciente, se ele tem alguma dificuldade motora ou não, a cor da pele dele. Você vai olhar a higiene
desse paciente, tá bom? Porque em alguns casos isso também precisa ser avaliado, porque dependendo do problema dele, a higiene pessoal ela pode estar interferindo, tá bom? Observar o humor desse paciente e o tipo de fala dele, tá bom? Aí você vai observar o quê? Bom estado geral, regular estado geral ou mau estado geral. Depois que você avaliar tudo isso, você vai poder relacionar se ele está no estado geral, regular ou de fato está com uma geral, né? Não está legal essa inspeção, a inspeção desse paciente. Não foi muito bacana, né? Esse contato. Você observou aí que é um paciente que está desnutrido, a hidratação da pele não está de acordo, é um paciente que o nível de consciência dele está baixo ou não tem nível de consciência, é um paciente inconsciente, você observou que o estado de saúde aparente dele é ruim, tá? É um paciente que aí talvez que está com um estado de saúde mais sério, a coloração da pele dele não é normal, é um paciente que não está normocorado, pelo contrário, tá? A higiene pessoal dele também pode interferir, o tipo de fala. Então, você avaliou tudo isso e aí você vai poder classificar qual é o estado geral desse paciente, ok? Aqui, ó, durante a inspeção, aqui que eu falei com vocês da caquexia, um paciente aqui muito emagrecido, o estado nutricional desse paciente não está aí agradável, né? A inspeção da pele do seu paciente, a coloração dela, tá? Aqui você está observando que o paciente ele está com uma ferida, né? Próximo ao calcanhar, no pé direito, no pé esquerdo, no dorso do pé, você vai observando e vai classificando. O paciente ele está apresentando icterícia, olha aqui. A esclerótica do seu paciente ela está bem amarelada, a pele do seu paciente está bem amarelada, ok? Então, tudo isso você observa durante a inspeção do seu paciente, tá? Vamos fazer a inspeção da cabeça. Esse paciente tem piolho? O termo técnico. Tem pediculose? Então, você vai relatar. É um paciente que está alopecia. O que é alopecia? Queda de cabelos, buracos no cabelo, na cabeça por conta da queda de cabelo. Então, você vai tratar paciente com presença de alopecia, tá? Você vai observar o cabelo desse paciente é tingido ou não. É um paciente que está com caspa, está com alergia no couro cabeludo. Isso tudo conta, tá? Para a gente classificar o estado geral desse paciente, ok? Então, durante a inspeção, você observa todo o corpo desse paciente, tá bom? A palpação é a utilização do sentido do tato, tá? Você vai utilizar aí a sua mão para palpar, com o objetivo de explorar a superfície corporal desse paciente, ok? E aí você vai dividir em duas. Pode ser uma palpação superficial, ok? Ou então uma palpação profunda, vai depender do caso do seu paciente, o que você observou dele, ok? Você teve ali, que você conversou com ele ali naquele primeiro contato. Gente, isso é uma sequência, ok? Você vai inspecionar, você vai palpar, depois você vai fazer a percussão e a ausculta, ok? Quando você vai fazer a ausculta do abdômen, primeiro você vai fazer o que? A inspeção e a palpação do abdômen, ok? Então, vamos dar sequência aqui. Você vai conferir os dados da inspeção, ok? E permitir a obtenção de novos indícios com alteração da textura, tamanho, forma e consistência, tá? E sensibilidade também. Se ela é tátil, se ela é térmica, se ela é dolorosa quando você palpa, tá? A elasticidade também e a temperatura, tá? Então, vem aí a inspeção.
a palpação vai te permitir a obtenção desses novos que terminamos de falar, tá bom? Existem várias técnicas de palpação, tá? São 3 delas, quando você vai examinar o paciente, que é a mão espalmada, mão em garra e dígito por pressão, tá? E qual você vai fazer, qual tipo de palpação vai fazer, vai depender do local que você vai examinar e do que você pretende investigar nesse paciente. Então, você vai primeiro saber o que você quer aí identificar. Aí, você identificando, você vai saber se vai fazer a palpação em garra, com a mão espalmada ou apenas um dígito por pressão, ok? Aqui está um exemplo de palpação com a mão espalmada, tá vendo? A mão, ela tá totalmente esticada, aberta, tá bom? Pode ser com uma mão ou com as 2 mãos, usando ela toda, tá? Você, durante aí a percussão, mão espalmada, que não tem a garra e o dígito por pressão. Eu acabei colocando só a mão espalmada. Se a espalmada é a mão aberta, a palpação em garra vai ser com a mão, o quê? Um pouco fechada, flertindo ela um pouco, ok? Deixa eu abrir a câmera aqui para fazer para você. Quando você faz a palpação espalmada, suas mãos vão estar o quê? Espalmadas, abertas, né? Se você for fazer a palpação com a mão em garra, é a palpação assim, tá bom? Você tem alguns lugares que você pode palpar dessa forma o seu paciente, tá? Numa paciente grave, pra gente. Aí você tá palpando aí o fundo uterino, então vai fazer uma manobra de Leopold. Você tem local da barriga gestante, quando você pega, que você vai pegar com a mão espalmada, mas vai ter lugar onde você vai fechar a mão, tá? Você vai usar a mão em garra, ok? Você vai pegar em garra, principalmente quando você quer identificar o bumbum da criancinha, ou a cabecinha dela, sabe, aqui encaixadinho, tá? Qual é a posição do feto? É cefálico, é pélvico. Se for cefálico, a cabecinha vai estar aqui embaixo, ok? Se for pélvico, a cabeça vai estar aqui em cima, né? Os pezinhos para baixo, ok? Então, você vai fazer essa palpação aqui, essa manobra de Leopold, com que a mão engarra, a mão fechadinha, ok? E o dígito por pressão é o quê? É isso aqui, tá bom, pessoal? Isso aqui você vai ver o quê? Às vezes você está querendo ver se esse paciente está com a pele peremiada, entendeu? Ou se ele está apresentando. Como é que a gente fala? Quando o paciente ele está edemaciado também, tá? A gente faz esse dígito por pressão. Para quê? Para avaliar o grau do edema desse paciente, tá bom? Então, a gente tem esse tipo de palpação, mão espalhada, tá? E aí pode ser profunda. Vamos voltar profunda. O paciente está aí com um possível caso de apendicite, né? Então, a gente vai vir desse lado aqui, a fossa ilíaca e essa linha aqui do umbigo, a gente vai apertar profundamente, ok? Então, meu paciente vai estar aqui, eu vou estar de cá, né? Então, eu vou apertar profundo nesse paciente e soltar uma vez, tá? Isso é uma palpação também, ele vai sentir muita dor quando você fizer esse tipo de palpação nele, tá? Então, a gente tem um exame físico, então você vai ter que identificar o caso do paciente, o que é que esse paciente está manifestando de sintomas, para você inspecionar e saber de qual forma você vai palpar ele, ok? Fechar aqui a câmera, vamos voltar para os slides. Agora a gente vai fazer aí a percussão, ok? A percussão, ela vai ser um golpe
leve de uma área que você aí está pesquisando, utilizando-se a parte ulnar dos dedos, que a gente vai mostrar no slide seguinte, tá bom? A percussão digital. A percussão ela é utilizada para se delimitar órgãos e detectar coleções de líquidos, tá? Aí a gente faz principalmente aí quando a gente está investigando a área do pulmão, vamos assim, né? Então a gente faz percussão. Por quê? O som ele é gerado, a gente faz. E a gente vai de fato observar esse som, tá? Ele vai ter características próprias, então a gente vai observar a intensidade dele, o timbre e a tonalidade, tá? Ele pode ser maciço, submaciço e timpânico, tá? E assim se faz a percussão, tá vendo? Você tá batendo, ó, com esse dedo aqui, ok? E depois a gente vai fazer a ausculta desse paciente, ok? Vai ser a aplicação aí do sentido da audição. Deixa eu beber um pouquinho de água aqui que a garganta secou. A gente vai usar aí o sentido da audição, tá? Para ouvir sons, ruídos que a gente está pesquisando nesse paciente, dependendo do órgão que for. Você está procurando que algum ruído na parte do intestino desse paciente, você vai fazer uma ausculta aí na região abdominal. É no pulmão, é cardíaco, né? Você tem as bulhas cardíacas, os pontos certinhos para você fazer a ausculta. Provavelmente vocês já tiveram isso, os pontos corretos de fazer a ausculta. E aí você vai ouvir, né, os sons ou ruídos produzidos pelos órgãos, tá bom? Vai ser emitida aí uma vibração, tá? A vibração ela pode ser captada diretamente pelo ouvido, tá? Você vai fazer uma ausculta direta ou então com auxílio do estetoscópio, tá bom? Que a gente fala de ausculta indireta. Um paciente está muito congestionado, está com ronquidão, você não precisa colocar o esteto nele, ela é visível, tá? Então, você fez uma ausculta direta desse paciente. Se não, o paciente está falando que ele está sentindo que ele está meio congestionado e tal, usa o estetoscópio e ausculta o pulmão desse paciente para ver se tem algum som, algum ruído diferente, ok? A ausculta é utilizado para avaliar ruídos respiratórios normais e patológicos, tá? Bulhas cardíacas, alterações e ruídos gastrointestinais, tá bom? O intestino também faz barulho, gente, tá? Durante o exame físico, o paciente está apresentando alteração abdominal, nessa parte aí gastrointestinal, se faz a ausculta de abdômen, tá bom? Deixa eu pôr em tela grande, que eu tô na tela pequena sem perceber. Ó, os tipos de som variam de acordo com os que vão ser auscultados, tá bom? Se você escuta o pulmão, você vai estar aí procurando murmúrios vesiculares. Se você escuta o coração, você vai estar se referindo a bulhas cardíacas e tem os pontos corretos dessas bulhas cardíacas, cada uma delas tem um nome, tá bom? Se você está indo no intestino, fazer a ausculta do intestino, você vai estar procurando aí por ruídos hidroaéreos, ok? Os antropométricos do seu paciente vai ter altura, tá? Ou estatura, também conhecido, o peso do seu paciente e a circunferência abdominal dele, tá? Aqui a gente vê um tipo de maçã e outro tipo de pera, tá? Esse aqui a gente está vendo o tipo, a circunferência abdominal do seu paciente. E também a gente verifica o IMC desse paciente. Como faz verificação de IMC?
tá? Você vai pegar a altura do seu paciente, multiplicar por 2, e aí você divide depois o valor pelo peso do seu paciente. E aí você vai ter a classificação, tá? De acordo com o valor do IMC do seu paciente, ok? Você vai ter a magreza, você vai ter a classificação normal do IMC, você vai ter obesidade de grau 1, grau 2 e grau 3, tá? Que é a obesidade grave ou mórbida, tá? E dessa forma que se faz o cálculo. Aí você também vai verificar o biotipo desse paciente, tá? Se ele é brevilíneo, normolíneo ou longilíneo, ok? Isso vai estar relacionado aí à curvatura da coluna do seu paciente. Nível de consciência do seu paciente, olha aqui um paciente grave, né, entubado, realmente está em coma, qual é o nível de consciência desse paciente? Você precisa também examinar, ok? Quando chega alguém na urgência e na emergência, não precisa examinar? Precisa sim, tá? Então, a gente vai ter 4 sinais principais que vai trazer essa classificação para a gente do nível de consciência, tá? Que é a perceptividade do seu paciente, a resposta simples, tá? A reatividade dele, que é reagir a estímulos. Ah, você passou uma pena no pé do seu paciente, não teve estímulo nenhum, ele não sentiu, tá? A deglutição desse paciente, conseguindo deglutir, e o reflexo desse paciente, tá? E é assim que você vai avaliar nível de consciência desse paciente. Se é um paciente que está em alerta, se é um paciente que chegou para você com sonolência, torpor, ele está num superficial ou é um paciente que está apresentando coma profundo, tá? Então, é muito importante avaliar nível de consciência do seu paciente. O estado de nutrição e hidratação do seu paciente. Você vai avaliar os olhos, a mucosa, a pele, né? Que você vai avaliar aí o turgor e a elasticidade, tá? Você vai fazer essa prévia aqui, ó, e aqui demorou a voltar, tá bom? Então, você vai um paciente que não está tão nutrido, tá bom? Apresenta desidratação, ele vai apresentar aí um excesso de sede, ele vai ter queda no peso, uma pele sem elasticidade, que é o exemplo dessa imagem aqui, tá? E turgor, ele vai apresentar para você mucosas muito secas, tá? Você vai ver a mucosa desse paciente, ela vai estar bem ressecada, os olhos vai estar a fundo, a diminuição do estado geral desse paciente, quando ele entra, dependendo do grau de desidratação desse paciente, ele vai começar a ter diminuição do estado geral realmente dele, e às vezes depende do nível de consciência, tá? Vai ser um paciente abatido, tendo grau aí de agitação, tá bom? Então, quando você vai avaliar esse tipo de estado do paciente, você sempre vai avaliar os olhos do seu paciente, as mucosas, a pele, tá? Verificando o turgor e a elasticidade, a urina do paciente, como é que tá, e o peso dele, ok? Aqui a gente vai falar um pouquinho sobre mucosas, pele e anexos, tá bom? Vocês estão vendo aqui uma mão onde está apresentando aqui uma cianose, tá? Na ponta dos dedos. Isso aqui pode ser característico de uma falta de oxigenação. Aqui a gente tem um paciente onde ele apresenta uma icterícia. Olha como ele está amarelado, tá? Começando a ficar um caquético também, né? Apresentando caquexia. Então, a gente examina mucosa e anexo do seu paciente, tá bom? Procurando o quê? Sempre observar a coloração, tá bom? Aqui, ó, é característico, a gente tá vendo que a ponta do dedo dessa paciente tá roxeada, né? Vamos pôr aqui que todos os dedos dela
pontas dos dedos estão roxinhas, né? Qual é o termo para isso? É uma cianose, tá bom? Provavelmente aqui tá o quê? Faltando oxigenação, tá? A gente tem uma diminuição da oxigenação nesse paciente. A gente vai observar a palidez desse paciente, vermelhidão, cianose, icterícia, que é esse quadro aqui desse paciente, tá bom? A hidratação na pele desse paciente, a espessura, se é uma pele íntegra ou se é uma pele que está apresentando lesões, a mobilidade, a elasticidade e o turgor, tá bom? Isso daqui vai estar relacionado com o estado anterior que a gente viu ali, tá bom? Que é pela mucosa, pele e anexos, a gente avalia integridade, hidratação, espessura, elasticidade e turgor. E dependendo do que a gente acha aqui, vai saber se o paciente está desidratado, se ele está bem nutrido, qual o quadro desse paciente, ok? A gente também faz, gente, a avaliação das unhas do paciente, tá bom? A forma da unha, tá, desse paciente pode apresentar alterações, tá? Tem tipos de unhas que estão relacionados até a doenças imunes, tá? E a gente precisa observar qual é o tipo de unha, qual a coloração dessa unha, qual a forma dessa unha, tá? E qual é o estado que ela também. Então, ainda falando de mucosas, pele e anexos, a gente vai observar a presença de pelos pelo corpo desse paciente, ok? Se você olhar a narina do seu paciente, ver a ausência de pelos na narina do seu paciente, isso é característico de um paciente que é usuário de droga, tá bom? Por quê? Porque o normal é ter presença de pelos na narina do seu paciente, tá? Se não tem presença, você está olhando ali o nariz daquele paciente totalmente lisinho, sem pelo nenhum. Por quê? Qual é a função do pelo no nariz? É justamente quando a gente respira, vem algumas impurezas, né? E o pelo, ele vai segurar alguma dessas impurezas aqui nessa região do nosso nariz, né? Que a gente fala aí que é a meleca, tá? Então é basicamente isso. Então a função do pelo no nosso corpo, ele tem a função de proteção, ok? A gente vai observar aí também a distribuição deles, tá? Se está em grande quantidade, pouca quantidade, se está bem espalhado, tá? Ah, tem muito cabelo numa região só, em outra não. Isso a gente também observa, tá bom? A sobrancelha do paciente, você observa a quantidade de pelos, a forma dela, tá bom? A gente observa aí também a textura das unhas, a coloração das unhas, o brilho delas, tá bom? O brilho da pele, a coloração da pele, tá? E as unhas, observa tudo isso que a gente falou anterior, texturação e brilho, ok? E o formato da unha. Porque tem formato de unha, pessoal, que é característico de doenças autoimunes, tá bom? Aqui, ó, aqui o paciente pode estar apresentando um quadro de alguma infecção, inflamação, tá? A gente precisa olhar isso. É uma unha que está rachando demais, está tendo mancha demais. Qual é o formato dessa unha, tá? Aqui está uma unha um pouco abaulada, né? Então, a gente observa. Tudo que a gente observa no corpo do nosso paciente vai ser indicativo para alguma coisa. E aí você pode fazer um diagnóstico pelo exame físico também, tá? A gente vai observar também a sensibilidade desse paciente, ok? Ela é observada aí durante o dígito por pressão, tá? Que foi o que eu mostrei aí para vocês na câmera, eu fazendo em mim mesma, como é que se faz ele. A textura da
se ela está lisa ou enrugada, ok? Isso também a gente vai observar para saber como é que está a nutrição dessa pele, a hidratação dela, tá? Pele que está precisando aí, tá ficando aquele branco, aquele russo no paciente que a gente está vendo, começando a escamar algum lugar, é uma pele, né, que está precisando melhorar aí a sua hidratação. Okay? E a gente vai ter algumas coisas aí, ó, que a gente, durante o exame físico, pode avaliar, que é uma cirrose hepática, uma desnutrição proteica desse paciente, uma insuficiência cardíaca, você examinou o seu paciente ali, é característico de uma gravidez, tá bom? Ou então ela é causada por conta de medicamentos, tá? Então, durante o exame físico, quando a gente examina o paciente da cabeça aos pés, tá? A gente pode achar aí, algumas causas que podem estar levando o paciente a tal quadro, ou então descobrindo o quadro do paciente durante o exame físico dele, tá bom? E aí a gente tem mais facilidade de pedir um exame específico, de fazer um tratamento específico. Por quê? Porque a gente avaliou esse paciente. A gente fez um exame físico aí, bem feito, exame físico fidedigno, onde você observou situações características de determinada coisa, entendeu? Então, você pode pedir um exame específico para aquilo, porque você já tem uma noção do que o paciente tem, tá? Entra aí também com alguma medicação, alguma profilaxia para esse paciente, tá? Edema, é muito importante a gente observar edema no nosso paciente, tá? A gente vai observar o quê? Procura edema nesse paciente. A gente vai buscar a localização. É um edema de face? É um edema nos pés, nas mãos? É no corpo todo? Esse paciente está apresentando edema de face, ele está apresentando edema nos membros, tanto inferiores quanto superiores, tá bom? É um edema generalizado ou localizado, tá? Isso tudo a gente observa quando a gente está verificando se esse paciente está apresentando edemas, um quadro de edema, tá bom? Se é generalizado, se é localizado, você vai ver a intensidade, tá bom? Relacionando aí o tamanho da fóvea encontrada. O que é a fóvea? Quando você aperta esse paciente, faz o dígito ali por pressão, essa fóvea é esse afundamento que a gente tem, tá? Quando o paciente ele está muito demasiado, esse afundamento, quando a gente faz essa no paciente, ela é bem grande, é bem característica. Então, você vai observar a intensidade desse edema, tá? Nós temos grau de edemas, é um grau 1, grau 2, grau 3, e cada um tem a sua numeração certinha para ser classificado, ok? É de consistência dura, tá? Você apertou ali, você está vendo um edema duro, e aí você vai ver aquele abaulamento, tá? Que é o quê? Aquele aumento daquela superfície. Ou é um edema mole, tá? Aquela bola ali, aquele edema, e quando você aperta, parece ser até líquido, é uma coisa mole, né? Então, você vai a consistência do seu edema, se ele é duro, se ele é mole, tá bom? E a temperatura também. Isso você vai usar o dorso do dedo, tá bom? A parte de cima do seu dedo, você encosta para ver se a temperatura está normal, se está muito quente aquela região, ou se está muito fria. Tudo isso a gente tem que averiguar, tá? Quando se faz aí, quando você está procurando edema nesse paciente. Você verifica que o paciente está com edema, e aí você tem que encontrar esses outros pontos também, a localização, intensidade, consistência e temperatura também daquele edema, ok? Para classificar ele, ok? Então,
Hoje a gente falou sobre exame físico, tá? É importante a gente saber, realmente, quando você está fazendo aí um paciente, se pegou um paciente numa urgência e emergência, onde você tem que fazer uma verificação extremamente correta, fidedigna dos sinais vitais desse paciente, ok? Exame físico, ali rapidamente você avaliar o nível de consciência dele, inspecionar esse paciente. Ele está com uma fratura exposta no inferior esquerdo, né? Você está o quê? Você está inspecionando o seu paciente, você está observando. Então, a gente precisa ter ciência de qual é o quadro daquele paciente ali, de combinar aquele paciente que está apresentando determinados sinais e sintomas, tá bom? Saber fazer um exame bem feito desse paciente, saber avaliar sinais vitais corretamente, tá? A gente viu ali que quando se verifica pressão, quando se verifica frequência respiratória, se não for verificado da forma correta, vai ter alguma alteração, tá bom? Que vai indicar aí um nível anormal, tá? Ou para mais ou para menos. Então, tudo isso a gente vai observar. Uma coisa que eu aprendi quando a gente faz checagem de frequência respiratória, o paciente está deitado, enquanto você está ali parado de frente para ele, disfarçadamente, você vai vendo movimentos de respiração dele, tá? Você não fala para ele, respira normal, porque eu vou verificar a sua respiração agora. Não, porque automaticamente vai mudar, tá? Porque o paciente, ele respira, é um ato, tipo assim, a gente, para sobreviver, a gente precisa de oxigênio, né? Então, ele está respirando ali, ele não dá conta da respiração, de qual modo é. E aí, quando você fala para o paciente, aí ele está respirando lá de boa, aí você fala assim, normal que eu vou verificar a frequência respiratória do senhor, tá? Aí ele para. Surge aquela dúvida. Aí ele começa o quê? A modificar. Então, você não precisa falar que você está checando a frequência respiratória dele. Para terminar, você vai informar para ele que a frequência respiratória do senhor está normal, tá? Mas tenta observar disfarçadamente o movimento da respiração do seu paciente, tá? Às vezes, quando você vai em dois, checagem vital, enquanto um está fazendo outro procedimento, você está ali contando a frequência respiratória desse paciente durante 1 minuto. O seu colega está checando o pulso, você está checando a respiração. O paciente nem se dá conta, então ele não vai modificar esse tipo de respiração, tá? Vai ser algo natural e não forçado, que é o que a gente precisa para fazer uma checagem correta também, tá bom? Pessoal, nossa aula hoje, ela finaliza aqui, tá bom? Estudem essa matéria, estudem terminologias, tá? Nomenclaturas, termos técnicos, é importante. Talvez você entre em algum lugar onde pegou um paciente ali, admitiu um paciente na urgência e emergência, o médico está falando só nomenclatura, o médico, o enfermeiro, o técnico, tudo ali corra aquele paciente, aí ele vai estar falando coisas que você nem nunca ouviu na sua vida, você não faz nem a mínima noção, tá? E aí, entendeu? Na hora ali, você não vai poder parar para pesquisar na internet. Então, a gente tem que estudar, assim, nomenclaturas, tá? Terminologias, termos técnicos, tá? Até porque, quando a gente conversa com o paciente, a gente não utiliza, mas quando se conversa em profissionais, ali numa urgência e emergência, quando está alguma coisa, algum procedimento no paciente, talvez ele vai te falar que seu paciente chegou apneico, né, tenso, e aí, você precisa saber o que significa isso para saber do que está se tratando o quadro daquele paciente, tá? Então, é importante estudar essas coisas. Não só para um quadro de emergência, não só para um emergência, mas para todo o setor da área da saúde,
tá? Paciente oncológico, ele está apresentando um quadro de caquexia. O que é isso? Um paciente caquético, gente. É um paciente que está muito emagrecido, tá? Você vê proeminências ósseas desse paciente. Num termo mais popular, você fala que o paciente está pele e osso, né? Então, você tem que saber nomenclaturas, tá? Você precisa ter conhecimento, até porque quando você relata, você precisa relatar de uma forma normal, até porque a gente entende que está conversando com profissionais. Então, profissionais são obrigados a essas nomenclaturas, né? Informa de um jeito mais formal, igual a segurança do trabalho, o paciente fraturou a perna. Você não vai falar que fraturou a perna, você vai localizar a fratura desse paciente e vai colocar ali de forma correta. Foi a tíbia? Em qual parte da tíbia? Entendeu? Tudo bonitinho. Então, a gente precisa conhecer, tá? Para trabalhar não só no setor de urgência e emergência, mas todos os outros. Por mais que seja uma enfermaria, tá? Se o médico chegar para você e usar alguma nomenclatura, algum termo técnico, o enfermeiro, você sabe do que está se tratando, do que eles estão falando. Então, precisa ser estudado mais isso dentro da área, para a gente ter esse conhecimento mais formal, ok? Porque quando a gente vai fazer um relatório para mandar para o CRAS, para o NAT, precisa ser de uma forma mais formal, não é de qualquer jeito que a gente descreve o quadro do seu paciente, tá? É de forma formal, até para jogar no prontuário dele também, ok? Em dados momentos, a gente coloca entre parênteses da forma que o seu paciente expressou, tá? Mas é bonitinho a gente estar colocando aí de uma forma formal, tá? Uma escrita formal, correta, com os termos de fato que são usados na nossa área, ok? Então, pessoal, eu finalizo a aula com vocês hoje aqui, tá bom? Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta, quer esclarecer alguma coisa ou complementar também, acrescentar nada? Agora é o momento de vocês. Alguém tem dúvida? Bom, pessoal, então a gente finalizar aqui, tá? Eu espero que tenha sido claro a aula de hoje, vocês tenham entendido a matéria, tá bom? Porque aí daqui para frente a gente vai entrar em outras questões, tá? E talvez quando eu usar um termo mais técnico com vocês, ou referências de fato que apresenta aí grau de anormalidade num quadro de urgência e emergência, aqui hoje a gente já relembrou bastante coisa que já para ter sido estudado anteriormente. Se algumas coisas passaram despercebidas, hoje aqui também a gente relatou elas. Um exame físico, depois vocês procuram exame físico do paciente, porque hoje a gente deu uma pincelada no que foi mais rápido, tá bom? Tem muita coisa de exame físico, tá? O tipo de respiração do seu paciente, ele é característico de uma coisa, o formato do tórax do seu paciente, dependendo de como ele for, tem um nome específico, tá bom? Então, tem aí exame físico do paciente, tá bom? Terminologias, nomenclaturas, vai ser muito interessante e é enriquecedor para a gente enquanto profissionais da área da saúde, tá? Independente se isso for uma função do médico, se for uma função do enfermeiro, a gente precisa saber para a gente estar falando a mesma língua, tá? Quando a gente está fazendo um procedimento ali em equipe, tá? São pessoas auxiliando naquele procedimento. Então, quando o médico fala, quando o enfermeiro fala,
a gente sabe do que está se tratando, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Boa noite a todos, bom descanso, tá? Não vamos ter exercício referente à aula de hoje. Eu vou esperar entrar em outros assuntos para dar um exercício abordando mais de um tema, mais completo, ok? Para a gente também fechar a nota aí da nossa disciplina. Qualquer dúvida, eu estou à disposição de vocês. Que bom que vocês gostaram da aula. Eu espero aí explicar da altura que todos tenham entendido de forma esclarecedora, fácil, tá bom? Eu estou à disposição da turma, vocês podem me procurar. Boa noite a todos, bom descanso e até a nossa próxima aula, ok?